Ok, vamos então começar aqui esta sessão, esta reunião aberta. Isto é uma reunião, apesar de ser com muitos participantes, queremos que seja mesmo um espaço aberto de partilha. Portanto, começou o ano letivo e agora é este o mote desta reunião aberta do grupo de trabalho das bibliotecas de ensino superior. Já tínhamos feito uma reunião deste tipo no primeiro semestre, para abordarmos um pouco aquele período imediato de desconfinamento e partilharmos um pouco de experiências. Agora vamos querer, a partir de casos reais, da experiência de algumas bibliotecas, de avaliar um bocadinho os planos e as ações que estão a ser desenvolvidas, as lições que aprendemos neste processo. Portanto, no grupo de trabalho, é um grupo de trabalho da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Percebemos que, que os colegas e que os responsáveis das diferentes bibliotecas necessitam de partilhar um pouco estas experiências. Todos nós partilhamos um pouco uns com os outros, fazemos uns telefonemas. Pareceu-nos importante nós organizarmos aqui uma reunião, como se fosse uma reunião nossa de profissionais das bibliotecas do ensino superior e querer ter aqui um bocadinho o input de vários responsáveis de diferentes bibliotecas e também para partilhar as experiências. Portanto, era nosso objetivo, e foi o nosso objetivo nesta organização, focar-nos em diferentes aspectos. Na outra reunião que fizemos, abrimos um pouco o palco para a discussão. Houve 3 partilhas de experiências de bibliotecas que tinham tido um processo muito rápido de reação à reabertura, do Politécnico de Leiria, da Universidade do Algarve e da Universidade do Minho, e depois partilhámos experiências entre todos. Agora quisemos fazer de maneira um bocadinho diferente, porque percebemos que há particularidades em função das dimensões das bibliotecas e em função de diferentes tipos de serviços que prestamos, então quisemos abordar. Há muitas áreas para abordar, mas quisemos focar basicamente em 4, 5, vá lá, que agrupámos aqui em 3 blocos. Um bloco dedicado à gestão de espaços e serviços presenciais, um mais sobre como é que foi gerir as equipas neste período, e depois outras 2 áreas que agrupámos aqui em comunicação e informação, mas o que é que tivemos que introduzir relativamente a mecanismos, a estratégias de comunicação e também para onde é que movemos a nossa formação. Nós sabemos para onde, mas como é que correu, que lições é que aprendemos. Portanto, são estas 3 áreas fundamentais que nós vamos querer focar e para isso convidamos alguns representantes de algumas bibliotecas para partilhar, a partir da sua realidade concreta, o que é que fizeram e que lições é que aprenderam e que estratégias é que adotaram, para pequenas apresentações, são mesmo flash talks de cada um, partilhar o essencial da gestão de espaços e dos serviços de empréstimo. A partir da Universidade da Beira Interior temos a Sandra Pinto, partilhar um pouco também a questão da gestão destes serviços presenciais que se tiveram que mover para ambiente virtual, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a sua experiência, a Susana Henriques vai nos apresentar, e gestão de espaços, a gestão também dos serviços de empréstimo, e já entrar um pouco também, de algum modo, em gestão de equipas, o Eloy Rodrigues com a experiência da Universidade do Minho, e depois gestão de equipas, um foco na gestão de equipas, o Carlos Lopes a partir do ISPA Instituto Universitário, e depois duas experiências focadas na comunicação e informação, se calhar um olhar mais atento à formação da Cristina Lopes, representando a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e um olhar mais atento à comunicação da Ana Alves Pereira. Portanto, vamos ter estas flash talks, não vamos parar entre cada bloco para debate, vamos depois no fim conversar e pegar e construir aqui este puzzle da reabertura das bibliotecas, mas este é o objetivo. Agradecemos muito a disponibilidade destes 6 oradores para se juntarem aqui ao grupo de trabalho que esteve a organizar isto. A Margarida Vargas, da Universidade de Aveiro, da Universidade do Algarve, começa por A, Margarida, desculpa, que é membro do grupo de trabalho, esteve a organizar isto. A Ana Alves Pereira também, como membro do grupo de trabalho, e a Susana Lopes, ambas da Universidade Nova de Lisboa. Tenham sempre atenção ao vosso som. Susana, tens que fazer aquela gestão fina, que não é tarefa fácil, com mais de 100 participantes, mas
E, portanto, nós os quatro, em representação, vá lá, do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior, tentámos simplificar esta organização e vamos gerir aqui a sessão. A Susana está aqui muito no apoio à dinamização da sessão. Eu sou responsável por fazer este arranque dos trabalhos, que já está feito. A Margarida, a partir de agora, é a moderadora, é quem manda aqui, quem vai controlar aqui os tempos dos oradores. Pronto, nós também não queremos cortar a palavra a ninguém, queremos ouvir as vossas experiências, mas achamos que pequenas apresentações, to the point, ao aspecto mesmo que nós queremos destacar aqui, beneficiará o debate. Margarida, deixo para ti agora e para os oradores, e muito obrigado. Obrigada também por esta introdução, penso que ficou já tudo enquadrado e passamos desde já à apresentação dos diferentes colegas. Portanto, passo a palavra à Sandra Pinto, que irá falar então da gestão dos espaços e dos serviços presenciais na Universidade da Beira Interior. Ok, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, penso que me estão a ouvir. Antes de mais, um agradecimento especial ao grupo de trabalho pelo convite. Este é um tema que é extremamente importante para todos nós nesta altura, já é desde o início do ano, mas penso que nesta altura é mesmo muito pertinente. A biblioteca da UBI, com o levantamento progressivo das medidas de contenção e reabertura parcial da atividade letiva, equacionou desde maio vários procedimentos a terem em questão relativamente às bibliotecas. Os espaços dos 3 edifícios das bibliotecas da UBI foram analisados e foram repensados num todo. Claro que o setor de atendimento e de referência foi a nossa maior preocupação, obviamente. Portanto, começámos logo por fazer um estudo de todos os nossos espaços. Desligar tudo outra vez? Olha, mas eu não. E rever como é que eu vou fazer? E rever o número de utilizadores em todas as bibliotecas da UBI. Este foi ponderado em função da dimensão dos espaços e também seguimos as boas práticas que outras bibliotecas congêneres já estavam também a fazer. E depois foram todos aqueles procedimentos que penso que alguns que são comuns a todas as nossas bibliotecas, portanto a colocação de barreiras de acrílico em todos os balcões de atendimento, assim como a sinalética no chão, não é? Para mantermos sempre o distanciamento relativamente aos técnicos e aos utilizadores. Nós colocámos nas mesas todas as salas de leitura e espaços de trabalho que nós tínhamos assinalados como espaços de trabalho em grupo e alterámos a denominação para espaços de estudo, uma vez que não é possível neste momento realizar trabalhos de grupo dentro das bibliotecas. Portanto, nós fizemos, não sei se conseguem ver, este tipo de cartões de higienizado e não higienizado, ok? Nós deixamos em cima das mesas, os utilizadores após a utilização viram para o vermelho para nos chamar a atenção que aquele espaço ou aquela mesa precisa de ser higienizado. Sentimos também a necessidade de fazer uma gestão mais cuidada dos nossos espaços e das salas, isto é, os utilizadores utilizam um determinado espaço e só quando a lotação completa desse espaço está completa é que abrimos outro espaço. Não é permitido neste momento nas nossas bibliotecas, com muita tristeza nossa, o acesso livre às estantes para consulta. O leitor tem que se dirigir ao balcão de atendimento e solicitar a obra que necessita. Foi elaborada também, também elaborámos aqui um tipo de aviso também para isso, entre outros. Foi elaborada também sinalética de informação com a lotação máxima de cada sala, que colocámos à entrada de cada sala e de cada espaço de estudo. Foi restrito o acesso aos gabinetes de trabalho dos técnicos, assim como aos depósitos, portanto eles estão, as pessoas podem se dirigir lá, mas com algumas restrições. Todos os documentos devolvidos, quer seja em requisição domiciliária ou presencial,
são colocados numa sala própria em quarentena durante 5 dias. Como sabem, existem vários estudos sobre esta questão, nós andámos a ler e outro dia um colega até me chamou a atenção para um estudo da Realm Project, que refere que o vírus se dissipa mais rapidamente se os livros em quarentena estiverem separados. Portanto, vamos estudar este caso e tentar colocar os livros de forma mais separada. Eles falam numa redução até 3 dias do problema do vírus. O mesmo procedimento está a ser utilizado também em relação a doações e ofertas. Toda a divulgação de toda esta informação está a ser feita à comunidade através da web, não é? Na nossa página e no Facebook da biblioteca. O que é que eu vos poderia dizer mais? Nós temos também portarias e tipografia a funcionar nos espaços da biblioteca, portanto tivemos que cancelar todo o manuseamento de material, tipo requisição e entrega de fichas triplas, de cabos de rede, etc. Os nossos computadores foram todos revestidos, os teclados foram colocados um revestimento daquele plástico transparente, que é limpo, é higienizado após cada utilização e ao final do dia, 2 dias no máximo, é retirado e colocado outro. Nós temos torniquetes à entrada das bibliotecas que foram desativados por tempo indeterminado, por serem superfícies metálicas também, e primamos, obviamente, pela adoção de todo o equipamento de proteção individual, tanto pelos leitores como por nós técnicos da biblioteca, sempre que nos encontremos dentro dos espaços comuns. Por enquanto, ainda não tivemos necessidade de gerir a utilização dos nossos espaços através de marcação. Eu sei que alguns colegas já o fazem, nós por enquanto ainda não o estamos a fazer. Vamos ver se temos que equacionar essa questão de termos a utilização de espaço através de marcação, principalmente no setor de tipografia, porque há uma grande utilização nos intervalos, principalmente para a papelaria, a parte de papelaria e de impressões e fotocópias. Portanto, vamos ter que todos os dias nos são colocadas novas questões e nós vamos ter que equacionar todos os dias novas medidas, novas soluções. Neste momento tenho que vos dizer e tenho que partilhar com vocês que a maior preocupação da biblioteca da UBI é na higienização dos espaços utilizados. Neste momento está a ser feita por uma equipa de limpeza 2 vezes por dia. O que nos coloca questões muito pertinentes, porque se temos uma sala de leitura com 40 lugares disponíveis é uma coisa, quando temos uma sala de leitura com 20 lugares, a situação é mais complicada, porque se de manhã temos bastante afluência, se não houver uma higienização desses espaços, os lugares não podem ser ocupados novamente. Não sei como é que vocês estão a fazer nas vossas bibliotecas, se são os técnicos que limpam, se têm algum outro sistema que estão a utilizar. Pronto, penso que por parte da biblioteca da UBI, acho que é isso, não quero ocupar muito mais espaço. Agradecemos mais uma vez o vosso convite e estamos, claro, ao dispor para colaborar em tudo o que for necessário nestas e noutras questões com o grupo de trabalho e com todos os colegas. Obrigada. Certo. Muito obrigada, Sandra. Agradeço o respeito pelo tempo que é precioso para depois podermos ter, digamos, também a colocação de questões pelos colegas que estão a assistir. Passava agora a palavra à Susana Henriques, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para falar da sua atividade neste ambiente novo. Eu pedia que me ligassem a câmera porque não consigo, porque... Susana? Sim, é porque o host tinha tirado a câmera. Já está. Muito boa tarde a todos. Eu preparei alguns slides, não sei se os posso partilhar, vou tentar, se o host me permitir, que para mim será mais fácil para não me dispersar. Sim, podes partilhar. Posso? É só carregar, não é? Ok. Então, o meu nome é Susana Oliveira Henriques, sou bibliotecária,
Quero agradecer, sou responsável pela área de Biblioteca e Informação da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Quero agradecer desde já o convite para este momento que eu entendo como de partilha e oportunidade de aprendizagem neste momento atípico que todos estamos a atravessar. E por falar em atípico, eu diria que a Biblioteca da Faculdade de Medicina tem efetivamente questões atípicas, provavelmente únicas neste grupo, não sei, vocês depois me dirão, porque nós efetivamente somos uma biblioteca de ensino superior, mas temos aqui um mas que molda a nossa atuação no dia a dia em situações normais e muito mais numa situação de pandemia. Nós somos a Biblioteca da Faculdade de Medicina, mas estando integradas no Centro Académico de Medicina de Lisboa, somos também a Biblioteca do Instituto de Medicina Molecular e do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria. Ou seja, nós estamos fisicamente dentro do Hospital de Santa Maria, este gabinete onde eu vos falo é dentro do Hospital de Santa Maria e, como devem imaginar, isto condiciona em muito os serviços de atendimento da biblioteca, e é essa experiência que eu venho aqui hoje partilhar. Fisicamente nós estamos dispersos por 3 edifícios, o Hospital de Santa Maria, de onde eu vos falo, o Instituto de Medicina Molecular e o edifício Reinaldo dos Santos. Em termos de área do espaço físico, isto corresponde a 1551 metros quadrados de biblioteca e corresponde também uma grande maratona dos técnicos da biblioteca e toda a equipa para circular por estes espaços e garantir a gestão. Atualmente, os espaços da biblioteca são os principais em termos que têm a sala de leitura, porque depois temos bibliotecas setoriais das quais eu não vou falar, mas são 13, mas não vou falar aqui. Temos o Polo das Ciências Morfológicas, que fica no edifício central do Hospital Santa Maria, no piso 01, vocacionado essencialmente para os alunos de primeiro e segundo ano. Neste momento, este polo não está com este aspecto arrumadinho, foi todo reorganizado para estar em condições de acolher os utilizadores em segurança, embora não esteja a acolher utilizadores nenhuns. Este espaço está na retaguarda dos espaços pedagógicos para apoio às aulas presenciais, que na Faculdade de Medicina só vão acontecer para aulas teóricas ou teórico-práticas, para aulas práticas ou teórico-práticas. As aulas teóricas vão todas acontecer online, e este espaço está na retaguarda porque percebemos que há aqui um intervalo por vezes muito curto entre as aulas práticas e as aulas online, que para alguns alunos que vivem fora de Lisboa pode não ser possível chegar a casa entre o final da aula prática e o início da aula online. E então este espaço está de reserva para situações que sejam devidamente identificadas de alunos que precisam de assistir às aulas virtuais na faculdade, que não é esse o objetivo, mas nestes casos eles vão utilizar este espaço. Portanto, ainda não está a ser utilizado, mas está reservado para esse efeito. Temos depois a sala do Reinaldo dos Santos, que é uma sala pequena, que dá para 35 alunos, e foi uma sala pensada para apoiar a licenciatura das Ciências de Nutrição, foi inaugurada no final do ano passado. E neste momento isto é uma sala de aula, não é uma sala de estudo nem de serviço de referência, uma vez mais porque foi preciso reorganizar os espaços pedagógicos e esta sala foi transformada numa sala de aula para a licenciatura de Ciências da Nutrição. E isto acontece num esforço coletivo da área de gestão de espaços, do Conselho Pedagógico e da Biblioteca, que colabora sempre que é chamada para estes apoios. E aqui é a Biblioteca Central, é a biblioteca onde eu estou a falar. Esta sim estará disponível, não sabemos quando, para atendimento ao público. É o único espaço da biblioteca que vai fazer atendimento ao público. Está a fazê-lo desde março em moldes muito próprios, porque a partir do dia 16 de março a equipa foi para teletrabalho e passou a vigorar a biblioteca digital, de grosso modo é assim que nós estamos a fazer o atendimento, mas para que nenhum utilizador ficasse sem resposta, foi publicado um despacho, já tinha sido anteriormente um despacho do diretor em que não havia qualquer utilização das salas da biblioteca ou salas de estudo, e entretanto
no dia 24 de junho saiu um novo despacho em que ficaram definidas as normas para retomar progressivamente o serviço de atendimento presencial. E isto aplica-se apenas para questões que nós não possamos resolver online. Nós temos aqui uma componente de História da Medicina riquíssima, uma coleção riquíssima, e apoiamos muito a investigação em História da Medicina, e foi essencialmente nestas situações que nós abrimos as portas em segurança e com reservas e seguindo todas as normas que têm vindo a ser publicadas e publicitadas para estes casos muito pontuais, e não recebemos efetivamente outro pedido para acesso ao espaço físico que não pedidos no âmbito da História da Medicina. Tudo o resto nós demos resposta a partir da Biblioteca Digital, ou quando houve necessidade fomos nós que viemos à biblioteca e digitalizámos um documento que não estaria no formato online e fizemos chegar aos nossos utilizadores. Aqui um aspecto do último parágrafo deste despacho é esta revisão e atualização constante do que vai sendo emitido em termos de normas, porque nós estamos a lidar com o desconhecido. O serviço de atendimento remoto funcionou a partir da página da biblioteca. Aqui tem os destaques da página inicial, mas a biblioteca digital tem muito mais recursos do que estes, e eu devo dizer que se a Covid teve algo de positivo, provavelmente não teve nada de positivo para os nossos serviços, foi uma forma de promover a biblioteca digital. Os nossos recursos, as estatísticas de utilização subiram felizmente, finalmente, porque há aqui um grande investimento, e passado aquele impacto do primeiro mês em que as pessoas não se conseguiam ligar à VPN, uns porque não conseguiam, outros porque nem sabiam que podiam fazer essa ligação, depois de esclarecidas essas questões, a biblioteca digital está a dar uma excelente resposta. Eu mostro aqui um quadro que foi feito no âmbito do Gabinete de Planeamento e Estratégia, que nos pede periodicamente indicadores para efeitos de relatório. Neste momento está a ser feito o relatório das atividades e dos novos procedimentos implementados no âmbito da Covid, e eu mostro apenas um dos quadros, seguiram outros com indicadores numéricos, mas o que é que aconteceu de novo? Formação via Zoom, reforço da estratégia de comunicação. Nós tínhamos à sexta-feira uma rubrica que ia via mailing list interna, que é a Biblioteca Informa, e passámos a integrar a estratégia de comunicação do Gabinete de Comunicação, e 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, saiu dentro da comunicação interna da faculdade o destaque de um recurso da Biblioteca Digital. O que era o recurso, qual é a forma de aceder, e um tutorial para rentabilizar a utilização. Isto teve um impacto bastante positivo. Às segundas, quartas e sextas houve sempre divulgação do recurso. O serviço de pesquisa e de seleção e difusão seletiva de informação sobre Covid também foi implementado, porque foi uma área muito solicitada. A definição das normas que saíram em despacho, estabelecimento de protocolos com alguns editores e fornecedores de serviços, principalmente para recursos de apoio ao ensino clínico, e que os alunos da componente clínica dos anos clínicos foram os mais prejudicados, porque deixaram de poder aceder às enfermarias, e houve recursos que nós não assinamos e que conseguimos ter free trials, e foi muito importante. O serviço Agradeço de que referência abrevies, online, Susana, se faz favor. Sim, vou já terminar. E o levantamento das publicações Covid afiliadas ao CAMAL. Nos factos da faculdade, quem entrar na página da faculdade, a primeira resposta a uma pergunta é se as salas de estudo e bibliotecas estão abertas. Não estão, continuam a não estar, e não sabemos até quando. E o que é que nós vamos fazer agora? Planear a curto prazo, avaliar o grau de satisfação dos utilizadores com os serviços remotos, temos um questionário a circular, aguardar novo despacho do diretor para retomar o serviço presencial em segurança, equacionar o plano A, B, C, D, porque estamos a jogar no inesperado. Temos a biblioteca pronta, a cumprir todas as normas de segurança, foram retiradas as cadeiras, esta imagem eu acho que está muito interessante, está quase artística, temos a sinalética, temos tudo pronto, estamos preparados, temos a equipa em serviço presencial desde 1 de setembro, estamos à espera que a Covid nos deixe circular calmamente no Hospital de Santa Maria. Obrigada. Muito obrigada, Susana. É interessante ver como é que se atua dentro de uma instituição que vive com o Covid lá dentro, não é? Passava agora a palavra ao Eloy. O Eloy falará então da gestão dos espaços e serviços presenciais, mas também um pouco da gestão das equipas.
Boa tarde a todos. Penso que já me estão a ouvir e a ver os slides. Eu vou-me focar muito na questão da gestão dos espaços presenciais, dos espaços e dos serviços presenciais e, portanto, o conjunto das outras coisas, de atividades tipo formação, etc., não irei falar e, portanto, e também só mencionarei a questão da equipa muito brevemente. Podemos depois, se houver espaço para debate no final, falar um bocadinho mais sobre isso. Como penso que alguns de vocês saberão, porque estes slides até eu apresentei já no nosso webinar de maio, nós reabrimos as bibliotecas, fechamos as bibliotecas a 10 de março, porque o Minho nós tivemos um dos primeiros casos, fomos um early adopter da Covid, digamos, geralmente só somos early adopters até da Covid também, e portanto no dia 9 de março tivemos o primeiro caso na comunidade e fechamos a 10, mas a 11 de maio reabrimos apenas com o serviço de empréstimos no balcão, ainda sem acesso às salas de leitura, mas na semana seguinte, dia 18 de maio, abrimos as salas de leitura das duas principais bibliotecas, com uma lotação limitada a menos de 20% da capacidade e com acesso possível apenas por marcação prévia no sistema de reservas e, portanto, que eu falarei, já mostrei um bocadinho já a seguir e, portanto, e mantendo também o funcionamento dos serviços de empréstimo e devolução também por reserva, por marcação por correio eletrónico, tal como aconteceu na fase 1. A fase 3, que foi já de 15 dias depois, no dia 1 de junho, nós abrimos duas das bibliotecas. Nós temos várias bibliotecas, eu também na apresentação de maio apresentei o conjunto das bibliotecas que nós temos e, portanto, não o farei aqui hoje outra vez e, portanto, abrimos mais duas bibliotecas, a Biblioteca de Direito e a Biblioteca Pinto Machado, que é na Escola de Medicina da Universidade de Minho, que reabriram também no dia 1 de junho. E também nesse período nós tivemos, digamos, basicamente de março a maio, com toda a equipa em espelho, digamos, uma parte da equipa 100% em teletrabalho e uma parte da equipa em espelho, e depois fomos progressivamente regressando portanto, desde este período de junho temos tido uma parte da equipa em presencial, portanto a maior parte da equipa está a trabalhar a 100% presencialmente e uma parte da equipa que tem a ver nomeadamente com os projetos de ciência aberta está a trabalhar em rotatividade semanal em espelho. As regras que nós definimos para o acesso aos espaços, portanto, como eu referi, o acesso aos espaços só é feito através da marcação prévia no nosso sistema de reservas, que eu já mostrarei. Portanto, é obrigatória a utilização daquelas coisas das medidas de proteção individual, de higiene. Portanto, todos os lugares estão passíveis de ocupação estão devidamente identificados no sistema de reservas e nos espaços físicos, já vou também mostrar isto, e depois definimos períodos de funcionamento entre os quais é feita limpeza e higienização. E para garantir uma coisa é que cada lugar só é ocupado por uma pessoa em cada período, ou seja, cada lugar só é, e portanto, no final desse período de utilização, a biblioteca fecha, é feita a limpeza e pode ser voltada a ser utilizada. E durante este período também estabelecemos um período de quarentena de 7 dias, que é válido quer para os documentos emprestados e devolvidos, quer para os documentos que os utilizadores utilizam na sala de leitura, porque nós não impedimos o acesso dos utilizadores às estantes, e isso é uma coisa que eu, depois até no final, se houver a oportunidade de falar e discutir, é uma coisa que eu gostava de falar e discutir. E pronto, fizemos aquelas medidas todas dos acrílicos, da sinalética, investimos muito em sinalética em todos os espaços, dentro das salas de leitura, para a equipa, pronto, tudo, aquelas coisas todas. Isto que eu estou a mostrar agora é a sinalética que existe nas mesas, pronto, para os lugares. Portanto, todas as mesas têm um número e têm um conjunto das regras básicas que devem ser utilizadas. Pronto, isto é a nossa equipa na altura em maio a colocar a sinalética, e isto é o espaço de uma das salas de leitura, tal como a Susana mostrou agora. Retiramos um conjunto de cadeiras que estão lá ao fundo, estão arrumadinhas.
Um aspecto importante que eu queria referir é exatamente o nosso sistema de reservas. Nós, digamos, foi uma coincidência feliz porque nós já tínhamos o ano passado, para gerir os espaços, nomeadamente as cabines individuais e os gabinetes de estudo em grupo que nós tínhamos sentido a necessidade de ter uma aplicação para fazer essa gestão. E foi uma bênção porque o que tivemos apenas que fazer foi adaptar o que nós já tínhamos agora a esta situação e isso foi obviamente muito, muito útil. O sistema que nós estamos a utilizar, e portanto que já é um sistema anterior à pandemia, é o Booked. Na altura foi feito digamos, alguma investigação, avaliação de sistemas disponíveis e portanto acabou por ser escolhido este, porque é um sistema relativamente fácil de usar e fácil de gerir, é fácil, digamos, também permite muita personalização, permite, nomeadamente, digamos, gerir tudo que são agendas, os horários, os recursos, a ocupação, quantas pessoas é que podem estar nos sítios, por exemplo, gerir também a questão das cotas, sei lá, quantas reservas é que cada pessoa pode ter em simultâneo para evitar que uma pessoa reserve, digamos, sempre o lugar fique, digamos, internamente com o mesmo lugar, portanto, e possa impedir, não é o caso agora que outros possam aceder. Tem sempre informação, é muito fácil de utilizar também para os utilizadores, geralmente as pessoas fazem tudo via telemóvel e, portanto, e nós também temos em todo momento, nós, gestão da biblioteca, informação em tempo real de quais são os lugares que estão ocupados, por quem, quais são as reservas, etc. Alguns dados só para terminar e falar um bocadinho do que é que estamos a planear para o próximo ano. Nós, entre 18 de maio e 15 de julho, tivemos 2.200 reservas de lugares. Este mês, entre o dia 1 e hoje, tivemos 1.568 e, portanto, eu não tenho dúvida que no mês que vem vamos provavelmente já ter mais reservas do que tivemos nos 2 primeiros meses. Isto também são os movimentos que tivemos nas bibliotecas, movimentos físicos. Tivemos 1.600 empréstimos, quase 2.800 devoluções e por 316 utilizadores diferentes. Relembro que neste período não houve qualquer atividade presencial na universidade de ensino, portanto isto são alunos ou estudantes que vinham para a biblioteca estudar, portanto não tinham aulas, portanto não são maus, acho eu, maus indicadores. Depois para este ano e para terminar, nós trabalhamos desde junho com 3 cenários base. O cenário, nós chamamos de cenário otimista, que é o reforço do número de lugares disponíveis, alargamento dos horários e reforço de suítes digitais. O cenário neutro, que é manter os serviços que temos desde 18 de maio até agora. E um cenário pessimista, que é voltar atrás, se a situação epidemiológica piorar, voltar atrás. E o que vamos avançar agora é para aquilo que nós chamávamos em junho o cenário otimista, ou seja, vamos vamos passar a ter 3 turnos de funcionamento das bibliotecas, das 2 principais bibliotecas. As outras bibliotecas mais pequenas têm horários mais pequenos, mas portanto vamos passar a funcionar das 9 à 1, das 2h30, perdão, está aqui um erro, das 2h30, das 14h30 às 18h30 e das 20 às 24. E nestes intervalos, mais uma vez, a biblioteca será feita a limpeza e a higienização. Vamos aumentar o número de lugares disponíveis. Nós tínhamos neste momento, neste conjunto de bibliotecas que eu vos falei nestas 4, nós temos cerca de 1.200 lugares e estávamos a oferecer agora cerca de 230 ou 230 a 240, eu não sei o número agora exato, mas vamos passar a oferecer cerca de 340 lugares agora a partir de 6 de outubro e vamos também reduzir o período de quarentena das publicações que passa a 3 dias e também é um aspecto que podemos falar. E o que permite isto tudo, portanto, eu não vou falar da gestão da equipa, mas não posso deixar de falar da equipa, porque o que permite isto tudo é uma equipa que sempre vestiu a camisola e que tem um grande espírito de missão e de serviço e, portanto, e que com coragem e determinação tem assegurado a abertura e o funcionamento físico das bibliotecas da Universidade do Minho. Peço desculpa, terminei quase 9 minutos. Estás perdoado por esta vez. Obrigado. Obrigada, Eloy. Realmente já tínhamos ouvido, digamos, falar sobre a realidade da Universidade do Minho e agora tivemos a atualização. Possivelmente haverá depois mais perguntas em especial sobre o sistema de marcação que vocês adotaram. Passávamos agora ao tema gestão das equipas com o Carlos Lopes, se faz favor. Podes tomar a palavra.
Olá, boa tarde a todos, é um prazer. Estão-me a ouvir bem? Sim, está ótimo, Ok, podes está bem continuar. agora? Ok. Bom, em primeiro lugar, obrigado ao Grupo de Trabalho, é com muito prazer. Venho apresentar um caso de uma biblioteca, de um centro de documentação mais pequeno, de uma instituição que é o Instituto Universitário, que é o ISPA, e nós começámos por termos um plano de contingência, passámos por várias fases, tivemos uma fase de teletrabalho em março, depois estamos de volta em maio, fizemos a reabertura do espaço em junho e estamos agora a trabalhar já para o mês de outubro no sentido de voltar à normalidade, se as condições o permitirem. Não vou tecer grandes comentários em relação ao teletrabalho, ou seja, começámos logo no dia 12 de março, fizemos todo um conjunto de... trabalhámos muito com as tecnologias, nomeadamente através do Zoom, no sentido de apoiar os utilizadores. Nós estamos de volta em 11 de maio, fizemos um conjunto de medidas, ou seja, trabalhámos a sinalética, trabalhámos todos os passos, e procuramos, com isto, garantir todo um conjunto de serviços que vou apresentar a seguir. Depois, no mês de junho, começámos retomámos com um horário reduzido, com uma sinalética reforçada, com uma equipa em rotação presencial teletrabalho, foco de atendimento com barreira física, utilização de máscaras pela equipa de utilizadores, ou seja, tudo aquilo que era uma das condições de segurança máxima, seja da equipa, seja dos utilizadores. Trabalhar em equipa divide o trabalho e multiplica os resultados. E daí foi um pouco este espírito, e foi com o espírito de consolidar uma aprendizagem baseada no trabalho de equipa. Neste sentido, a nossa equipa é uma equipa curta, que tem um diretor, tem um assistente de documentação, tem técnicos de documentação, tem um tarefeiro e, atendendo esta equipa, organizou-se em função de áreas que nós achamos estratégicas: gestão e desenvolvimento de projetos, o tratamento técnico, serviço de referência virtual, o website, a formação de utilizadores online, os indicadores estatísticos, comunicação, apoio ao utilizador, os recursos eletrónicos e os recursos eletrónicos. Ou seja, qual era a ideia? A ideia do trabalho de equipa era no sentido de competências complementares, um propósito comuns e objetivos de desempenho. Ou seja, esta foi uma das garantias de ter uma abordagem mutuamente responsável. Quais são os objetivos que nós focalizamos para este período, que vai desde março até à data? Foi, acima de tudo, facilitar o acesso online à literatura recomendada. Ou seja, isto foi um dos grandes objetivos. Um outro objetivo era haver aqui uma mudança no sentido de criar e desenvolver um conjunto de conteúdos de apoio à comunidade académica. Por outro lado, foi diversificar os canais de comunicação. Ou seja, a própria equipa tinha um canal que era o WhatsApp, que dava respostas prontas e de suporte à equipa, e desenvolvemos todo um conjunto de tecnologias de suporte tanto aos investigadores, como aos estudantes, como aos docentes. Um dos objetivos da equipa foi, acima de tudo, comunicar eficazmente. Ou seja, o comunicar eficazmente novos serviços foi decisivo para poder dar uma resposta a este grande desafio. A equipa desenvolveu um conjunto de eixos estratégicos, teve um plano de ação relativamente aos recursos humanos, um plano de ação sobre a gestão do teletrabalho e a rotação dos elementos da equipa que estavam presenciais. Foi criada uma via verde de digitalização de documentos de suporte aos investigadores e às unidades curriculares. Foi trabalhado em equipa a gestão dos acessos remotos através de uma plataforma da Open Athens e foi, acima de tudo, trabalhado a questão da difusão dos recursos eletrónicos. Daí que a equipa foi, à partida, alocada a estes grandes eixos, nomeadamente o serviço de referência virtual, que foi uma garantia do funcionamento da biblioteca e do reconhecimento da importância da biblioteca, os canais de comunicação digital. A formação do utilizador online foi uma grande novidade de reabilitar todo um programa que tinha sido desenhado no início do ano.
A literacia em saúde para nós foi extremamente importante no sentido de procedimentos, comportamentos e gestão da ansiedade face ao Covid-19, isto é, foi nas reuniões, foi trabalhado este conjunto de procedimentos a ter no seio da equipa e relativamente aos utilizadores, a importância do grupo de trabalho na partilha de boas práticas e, por último, a questão da gestão propriamente dita da equipa. A forma como gerimos a equipa foi através de reuniões semanais, ou seja, reuniões semanais em que havia uma agenda, um plano semanal, um balanço individual de cada um, os objetivos e orientações. Estas reuniões semanais foram estratégicas para um bom funcionamento e para uma boa articulação das respostas. Criámos uma reunião mensal em que os elementos da equipa apresentavam os seus relatórios individuais, apresentavam o relatório estatístico, era tudo debatido numa hora e meia e convidávamos muitas vezes o administrador para participar e para poder informar aquilo que era necessário. Ou seja, o website do Centro de Implementação do ISPA foi uma porta de entrada para dar uma resposta a todas as necessidades da comunidade educativa. O que aconteceu? Quando a gente liberou... Por outro lado, a plataforma de gestão dos conteúdos e dos recursos, o sistema de autenticação do Open Athens, foi foi uma solução ganha na forma como todos os utilizadores, toda a comunidade académica podia, de forma rápida, expedita, aceder a todos os recursos do ISPA, Instituto Universitário. Por outro lado, com um modelo que nós utilizamos há muito tempo na gestão de equipa, tem a ver com as competências, a responsabilidade, o compromisso. Ou seja, toda a equipa é avaliada em função de competências comportamentais, com orientação para o utilizador, qualidade de serviço, espírito de equipa, comunicação e iniciativa, e dentro da responsabilidade foi muito importante neste período poder ter uma maior cooperação organizacional, ter objetivos compartilhados, todos são corresponsáveis pelos resultados, uma comunicação com feedback e uma liderança coaching que era feita pelo diretor e pelo administrador quando estava presente. Ou seja, o que nós colocávamos nesta gestão de equipa era toda uma aprendizagem coletiva. A questão da gestão propriamente dita era sempre com uma linguagem muito simples de ajudar, facilitar, apoiar e orientar a equipa para o melhor desempenho. Daí que este é um modelo, o CRC, que nós utilizamos há muitos anos, relativamente a haver uma clarificação objetiva dos objetivos e da responsabilidade coletiva de cada um. Para terminar, destas reuniões vai nascendo um plano, ou seja, um plano que visa não só fazer pequenas adaptações, pequenos ajustamentos relativamente a toda uma política institucional. Uma das questões que foi extremamente importante foi a questão da Via Verde, aquilo que nós chamamos uma articulação do Centro de Implementação com o Serviço de Reprografia, de poder digitalizar obras de acordo com a lei e alguns capítulos de suporte tanto aos projetos dos alunos como aos projetos dos próprios docentes. Para terminar, o que é que nós estamos a fazer agora? Estamos na parte final. E esta parte final é uma parte final em que temos neste momento toda a sinalização, neste momento já temos a biblioteca aberta, estamos a trabalhar no sentido do próximo mês, que é já amanhã, poder abrir a biblioteca e ter a equipa completa, ou seja, temos neste momento já todo um conjunto de procedimentos e todo um conjunto de escala em que vamos retornar de forma a dar uma resposta se for possível. Termino com a questão da comunicação. A comunicação é uma das garantias de que a biblioteca vai ao encontro das necessidades da comunidade e a utilização de vários canais permitiu-nos, até à data, dar uma resposta de acordo com aquilo que é desejado de uma biblioteca universitária. E muito obrigado, quero agradecer à minha equipa e quero agradecer ao Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior. Estas iniciativas, no fundo, são boas práticas para aprendermos para aprendermos e construirmos novos saberes uns em relação aos outros e assim oferecermos melhor serviço. Obrigado. Certo. Muito obrigada, Carlos, por ter sido objetivo. Não, teve bem, teve bem.
Ok, obrigado, Margarida. Passamos agora ao outro tema, digamos mais especificamente, que todos de alguma forma também têm falado, comunicação e formação. E passava a palavra à Cristina Lopes, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Não sei se estás a falar, Cristina, não estamos a ouvir. Não estão a ouvir. Agora já estamos. Ou estávamos? Tens o microfone ligado? E ativo o meu áudio. Agora Sim, já já está. está. Muito bem, o áudio está tudo bem. Está ótimo. Agora já está. A imagem não Também estou- estamos a ver a imagem. Sim? Sim, Pronto. sim. Então, boa tarde a todos e obrigada por esta oportunidade de conhecermos as experiências dos outros colegas e também podermos partilhar aqui a nossa. Portanto, eu tenho aqui só assim uma breve apresentação para ajudar aqui a guiar as ideias. E então, no caso daqui da Biblioteca da FEUP, nós temos dois tópicos principais, que é então a formação e a comunicação, como destaque, ainda que eu vá fazer um pouco a panorâmica da evolução do nosso contexto nestes últimos meses. E há uma primeira fase, então, de confinamento, a que segue, que foi entre março e maio, a que seguiu uma segunda fase, de maio a setembro, e uma fase atual, que é onde estamos agora, em setembro, que foi ou que foi retomada com o início do ano letivo. Associado a cada uma destas fases, também foi elaborado um plano de ação que foi submetido, portanto, à direção da FEUP, foi discutido e sofrendo ajustes segundo orientações dadas, e que cada um desses planos foram também depois discutidos aqui internamente e concertados com a equipa sobre a forma de implementação. Portanto, aqui só algumas achegas para aspectos associados a cada uma destas fases, de encerramento ao público, na primeira, toda a gente praticamente em teletrabalho, tirando aqui o diretor e só 2 colegas, depois da abertura ao público, com atendimento presencial, mas de forma muito restrita, e agora a fase atual de abertura ao público, já com serviços, com a ocupação de espaços, com a utilização de espaços. Portanto, mas os serviços, grande parte dos serviços à distância, como podemos ver aqui nesta tabela, que faz apresenta as condições de funcionamento e os serviços prestados em cada uma das fases e que possibilita ver o grau de abertura e o nível de serviços que foi ocorrendo em cada uma das fases. Então, pelo que aqui podemos ver as grandes diferenças nesta fase 3, será então a abertura dos espaços e também o fim da quarentena, porque nós, foi interessante também saber como é que os colegas estão a fazer. Foi um aspecto que nos levantou grandes dúvidas e que gostava de ouvir até a vossa discussão, que internamente na equipa era uma dúvida que tínhamos, que pedimos validação para especialistas, mas que não foi conclusivo. Daí que depois de refletirmos, decidimos, portanto, abrir o acesso permitir o acesso a assistentes e não estamos a praticar a quarentena. Relativamente aos outros serviços de apoio e de formação, que eu vou entrar agora, portanto, mantêm-se online desde março e continuarão até novas condições. Portanto. E entrando agora nos serviços de apoio e formação, há 3 áreas principais, uma das quais é o serviço de infoliteracia, que presta apoio especializado então na pesquisa e uso de informação, em que passamos a funcionar online, portanto, sobretudo por e-mail e também por Skype, portanto, à distância, e a formação, a área da formação
Há aqui duas componentes principais, que é a formação regular oferecida, um programa que é oferecido pela biblioteca, e depois a formação para unidades curriculares, que é feita a pedido dos docentes, portanto também passou a ser à distância. E depois uma aposta aqui também na divulgação dos recursos de aprendizagem, como os guias online, para as pessoas poderem tirar maior partido e aprenderem ao seu ritmo nesta época em que não podem vir cá presencialmente. Neste capítulo, então, do serviço de formação, quais foram os desafios e as exigências? Pois fomos confrontados com uma situação de rapidamente nos virarmos para o modo online. Aqui tipo uma situação de emergência, não é, também. E isto exigiu uma rápida adaptação, uma aprendizagem, um esforço, não é, para apanhar então o comboio, e uma experimentação de ferramentas, tendo optado pela plataforma Zoom, que também estava a ser usada nas aulas e tudo mais, o que levantou algumas dificuldades e dúvidas. Portanto, devido desde logo ao novo modo de interação, não é? Falta de contacto visual é o aspecto que nos custa mais, não ver as pessoas e não haver outro tipo de proximidade. E depois aquela escuridão também de ver muitas pessoas que nós estávamos agora sem as ver é complicado. Depois a gestão do tempo, às vezes resvalava a duração, ultrapassava, e depois questões técnicas da plataforma, como gerir a sala, ruídos, microfones, o chat, questões, às vezes até quando era possível estava o outro colega a dar apoio na resposta a questões que os formandos iam colocando, bem como depois a questão da privacidade dos dados, porque estávamos a gravar sessões e as pessoas demonstraram interesse em recebê-las, mas tivemos que tomar algumas precauções quanto a isto. No entanto, fazendo uma apreciação, o balanço e o que aprendemos foi uma experiência rica, portanto, em que foi exigente, sim, mas também fomos aprendendo a fazer. E como resultados, verificou-se um aumento do número de participantes significativamente, relativamente até às formações presenciais, e o feedback dos participantes também foi muito positivo, que foi encorajador também para nós. No que toca à evolução, portanto, nós vamos por agora manter o formato online para os diferentes tipos de formação que eu mencionei há pouco, e progressivamente iremos adotar o modelo híbrido, portanto, combinando o online com o presencial. Também, em paralelo, estamos a desenvolver cursos online, mas isso são projetos que levam tempo e que estão agora a decorrer. Irei também, só aqui a título exemplificativo, até que isto está em construção ainda, que é o calendário das formações que estão agora na calha, outubro. Estas são para unidades curriculares, mas isto está incompleto porque estamos ainda a receber pedidos e faltará depois a formação regular que irá arrancar em outubro. Só agora rapidamente também vou abordar rapidamente a comunicação. Portanto, o que sentimos aqui também foi a necessidade de um reforço de comunicação, quer a nível interno das equipas, em que, tal como os colegas disseram, usamos múltiplos canais, e-mail, o chat com salas temáticas, etc. Passamos a fazer reuniões online, também com o Zoom ou com o Google Meet, e quando foi possível, agora mais recentemente, reuniões presenciais. No que toca à externa e a comunicação aqui com a comunidade, online usamos múltiplos canais, como o e-mail e o Skype, sendo que logo em março, também, tal como referiram os colegas, houve da parte da biblioteca o envio semanal de um e-mail, o diretor enviava semanalmente uma notícia divulgando assuntos importantes para nos mantermos mais próximos. Usamos as redes sociais, Facebook e um blog, o meio principal foi o website através da página Covid, e depois, claro, materiais de comunicação, agora com a abertura dos espaços, em que houve um reforço, uma aposta na sinalética no que toca a circuitos, orientação, pósteres, conteúdos para a TV, que eu iria muito rapidamente só mostrar, por exemplo, quais são as regras de acesso à biblioteca, e aqui reduzimos o horário, este é o horário atual, com lotação reduzida, obviamente, depois que espaços pode utilizar, e grande parte dos espaços podem ser utilizados, excetuando um caso que não tem ventilação necessária.
Depois, como utilizar os espaços de leitura, e aqui os lugares estão marcados, e há um sistema também de check-in e check-out que foi desenvolvido aqui internamente e que eu posso mostrar já a seguir. Que serviços pode utilizar presencialmente? Estes são os serviços que as pessoas têm agora acesso atualmente. Como é que deve efetuar a consulta dos livros? E lá está, as pessoas podem consultar então os livros e há estes avisos para desinfetar as mãos, não é? Antes e depois. No que toca a usar os lugares, utilizar, portanto, os lugares estão então identificados e à chegada o que as pessoas fazem é com o smartphone, portanto tenham os códigos QR, fazer o check-in à entrada e à saída fazer o check-out. Isto permite-nos saber qual é a ocupação de cada sala de leitura, de cada piso da biblioteca. Portanto, podemos também informar a comunidade de qual é a lotação de cada piso e existe esta página, que é uma página web em que as pessoas podem ver no site também qual é, em tempo real, a ocupação da biblioteca. Claro que este sistema depende da boa utilização por parte de quem o usa e nós, para garantir também uma maior fiabilidade dos dados, estamos a fazer a verificação periodicamente dos espaços para ver se os check-ins e os check-outs estão a condizer com a realidade. Pronto, e só agora mais um screenshot da página de Covid da biblioteca, do website, e termino com os espaços da biblioteca, os diversos espaços povoados por avisos covídicos, que são sinais dos tempos, infelizmente. E basicamente era isto, não sei se ultrapassei o tempo, mas em nome da biblioteca e de toda a equipa, obrigada a todos. Obrigada, Cristina, pela visão daquilo que têm feito na Faculdade de Engenharia do Porto. E agora passo a palavra à Ana Alves Pereira, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde a todos. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Penso que a Cristina tem que deixar de partilhar para eu poder partilhar o meu. Podes partilhar imediatamente. Posso partilhar? Sim, podes iniciar a partilha. Ok. Pronto, então vou aqui partilhar o meu ecrã. Já e está. aqui a apresentação. Pronto, muito boa tarde a todos. Eu vou falar um bocadinho da experiência da biblioteca da FCT e da forma como nos organizamos para comunicar e interagir e passar a mensagem que é preciso passar agora aos nossos utilizadores e também dentro da equipa. Além de mim, há 3 colegas que foram mais envolvidos neste processo. Bom, como vocês sabem, a biblioteca da FCT é uma biblioteca que tem uma aposta muito forte em atividades culturais, exposições, concertos, peças de teatro, e a partir do momento em que nos vimos confinados e todos em casa, pensamos então agora o nosso programa, que era um programa espetacular para 2020, o que é que a gente vai fazer com ele? Então, depois de fazermos aqui alguma reflexão, resolvemos criar aquilo que nós chamamos Cultura Online at Biblioteca FCT Nova. E criamos pequenos vídeos, convidamos vários artistas que já fizeram cá exposições, outros que iam fazer, para fazerem pequenos vídeos, para apresentarem os seus trabalhos e as exposições que iriam realizar aqui na faculdade. Além disso, também já fizemos um concerto online, em direto no Facebook e no Instagram. Depois têm aqui o link para poderem ver com mais detalhe o tipo de atividades culturais que estamos a conseguir dinamizar. Mas o prato do dia é Covid e de facto nós tínhamos que nos organizar e criar uma estratégia de comunicação para passarmos a mensagem. Na nossa equipa temos um designer e ele criou todo um conjunto de informação baseado nos textos que nós íamos passando para passar informação de forma objetiva, curta e muito precisa para os nossos utilizadores. Criamos uma série de pictogramas com um texto muito, muito curto, em português e em inglês, com as informações essenciais. Esta informação tem a vantagem de poder ser partilhada no seu conjunto ou individualizada, e nós temos usado as duas formas.
quer para comunicar por e-mail com a nossa comunidade, ou então através do Facebook ou do Instagram, com várias sucessões de imagens. Como vocês sabem, a biblioteca tem associado um Fab Lab, e então nós criamos dentro da mesma linha de imagem e de comunicação, informação também para o Fab Lab. Aqui tivemos que fazer isto um bocadinho à pressa, não tivemos tempo para pôr as versões em inglês, mas iremos fazer isso dentro em breve. Bom, mas se é preciso mandar informação e informar as pessoas antes de chegarem à biblioteca do que é que podem esperar e o que é que podem fazer, quando as pessoas chegam à biblioteca também há que ter estes cuidados com a circulação e a movimentação dentro da biblioteca. Como eu disse, nós temos um Fab Lab, e dentro do Fab Lab há uma máquina que é de corte de vinil, e então nós tivemos esta facilidade de poder fazer um conjunto de sinalética que está colada no chão, que indica às pessoas para onde se podem dirigir conforme os espaços onde têm a sua mesa previamente reservada, porque aqui na biblioteca todas as pessoas que quiserem vir à biblioteca têm previamente que reservar a sua mesa, usando o sistema que já usávamos anteriormente para reserva de gabinetes de trabalho de grupo e gabinetes individuais de trabalho. Bom, e se falamos de sistema de circulação, pois a certa altura também há que tirar partido e alguma diversão das coisas e começamos a criar estas setas a virar à direita, a virar à esquerda, e claro que tínhamos que ter uma rotunda. Como é evidente, se circula, não há circulação sem rotundas, e nós também temos aí umas 3 ou 4 rotundas no nosso chão. E pronto, aqui mais um apontamento de indicação de percursos de saída, percursos de orientação para as mesas. Bom, e além da sinalética para percursos de circulação, também achamos importante ter sinalética para procedimentos. E logo à chegada, uma recomendação de que só uma pessoa em cada um dos separadores, porque a nossa porta é uma porta rotativa, temos uma porta para entrada, outra porta para saída. Em relação à limpeza das salas, nós inicialmente também começamos por ter uma equipa que limpava os lugares ocupados pelos utilizadores. Neste momento, com o início do ano letivo e mais salas a serem utilizadas, a estratégia da faculdade é disponibilizar equipamentos para cada um limpar o seu lugar à chegada. E então temos em vários espaços da biblioteca um dispensador de álcool gel, um dispensador de papel, um dispensador de líquido de limpeza. As pessoas borrifam o papel com o líquido de limpeza e quando chegam à sua mesa limpam a mesa e a cadeira. Claro que retiramos imensos lugares, as mesas que podem ser ocupadas estão todas elas identificadas com um número e portanto a pessoa sabe exatamente para que sala é que vai e em que mesa é que se vai sentar, e nas mesas também existe um folheto explicativo e com as instruções principais. Junto das estantes, nós neste momento ainda estamos na fase de não permitir o acesso direto às estantes. Claro que isto é tudo muito dinâmico e pronto, e estamos sempre a acompanhar o que as últimas tendências da moda e as recomendações do que é mais razoável para prestarmos um bom serviço aos utilizadores com segurança e higiene. E todos estes folhetos estão plastificados para serem de fácil higienização. Também temos tido uma grande aposta nas redes sociais. Criamos agora no arranque do ano letivo um banner para o Facebook e para a página da biblioteca com as recomendações principais, mas também sempre com uma nota positiva de que, ok, mantenham-se em segurança, tenham confiança e se cumprirem as regras tudo isto vai correr bem, e temos tido também sempre uma presença diária nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. Aliás, mantivemos sempre essa comunicação e essa presença mesmo quando estávamos confinados em casa e todos em casa e sem acesso à biblioteca. Em termos de formação,
A biblioteca, quer a parte da biblioteca, quer a parte do Fab Lab, tem uma aposta muito forte na formação, com um programa de formação semanal, e rapidamente também tivemos que reagir e encontrar uma solução. Em relação ao Fab Lab, resolvemos experimentar fazer workshops online e foi um sucesso. Os primeiros esgotavam ao fim de poucas horas. Nós neste momento anunciamos só com 2, 3 dias de antecedência e também esgotam logo. Desde abril até agora, até esta semana, até hoje, fizemos já 50 workshops online, todos eles com uma taxa de participação muito elevada e também um bom feedback de quem participa. Também transformamos as nossas ações de formação em formações online e também assistimos ao mesmo fenómeno que na FEUP. Mais pessoas a participar, um feedback bastante positivo. Estamos agora a preparar o programa para o próximo semestre, uma vez que neste momento as pessoas já não estão tão confinadas, também estamos na expectativa para ver se a participação nos workshops online será idêntica àquilo que foi no semestre anterior. Realizamos também 13 webinars e pela primeira vez estamos a preparar a recepção aos caloiros, que também será online. Pronto, é uma experiência, vamos ver como corre, depois talvez numa outra oportunidade poderemos dar também feedback sobre a forma como correu esta experiência. Bom, mas é importante comunicarmos com a nossa comunidade, com os nossos utilizadores, a comunicação interna também é fundamental. As novidades e o ritmo de mudança e de procedimentos eram muitos, tudo com muita velocidade, hoje é assim, amanhã já é assado, e então sentimos necessidade de criar um manual de procedimentos, que já vai para aí na sua 4ª ou 5ª versão, tem aí os tópicos principais, como forma até de ajudar a equipa a orientar-se, porque como há muitas mudanças e como a rotatividade no atendimento também é grande, acabamos por, ok, vamos escrever para não nos esquecermos e é importante que todos façam da mesma maneira, da mesma forma e todos temos que todos também termos os mesmos cuidados. Assim que ficamos confinados em casa, também uma das coisas que criamos foi logo um grupo no WhatsApp com toda a equipa, que até tem sido engraçado, não só partilhamos coisas de trabalho, mas também aquelas piadas que circulam e que também ajudaram muito a quem estava mais isolado e a manter este espírito de equipa e de coesão. E desde a primeira semana de confinamento que temos realizado reuniões semanais. Esta semana por acaso não, por causa de vários eventos online, mas estas reuniões têm sido muito importantes e vamos mantê-las porque há uma parte da equipa que por condições pessoais continua em casa e portanto parece-nos que é muito importante mantermos esta ligação com a equipa que está na biblioteca, a equipa que está em casa. Nós não estamos a trabalhar em espelho, há uma equipa que está sempre cá e parece-nos que é muito importante mantermos esta coordenação e a equipa toda coesa e a perceber o que é que se está a passar. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção, eu espero ter dito as coisas principais. Eu partilharei o meu PowerPoint e como nem todos os slides se veem bem, eu tenho aqui os slides com os textos para poderem ver o que é a mensagem que passamos aos nossos utilizadores. E pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Agora podemos abrir, digamos, aos outros colegas, se quiserem colocar questões. Susana, queres sistematizar as questões que surgiram aí no bate-papo? Sim, obrigada, Margarida. Sim, houve aqui a primeira pergunta que nós recebemos logo foi para a Sandra, se ela podia partilhar aqui connosco a referência daquele estudo sobre a colocação dos livros, não os colocar todos juntos, colocá-los em separado, portanto, o estudo que ela referiu durante a apresentação. Depois, a maior parte das perguntas que surgiram aqui, pelo menos até o momento, foram durante a apresentação do Eloy, são aquelas que já vimos na outra sessão, que é
se o Book Scheduler é pago, se os utilizadores têm limite de utilização, limite de tempo de utilização da biblioteca e também, se calhar para todos, se estão a permitir utilizadores externos. Isso, por acaso, acho que é uma pergunta que também é uma informação que importa. Basicamente foi isto. Até agora, poucos colegas colocaram aqui questões, mas estas foram as principais. Surgiu agora aqui uma outra questão da Dulce sobre a rotatividade de equipas. Sim, a Ana falou nisso, disse que não estavam a fazer, não é? Mas quem é que quer responder primeiro? Sandra, dá para partilhar aqui a referência no chat, por favor? E assim já ficava resolvido. E se calhar começamos pela Ana, que foi a última a falar, não? Estás sem micro, Ana. Desculpem, começo eu? Era o que estavas a dizer? Bom, então eu vou ser já rápida. Não fazemos rotatividade de equipas. A faculdade, a estratégia da faculdade não é haver rotatividade de equipas, nós não estamos em espelho, estamos com metade da equipa, ou cerca de metade, acho que é mesmo metade da equipa em casa por razões de ordem pessoal e outra metade está cá. Nós estamos a conseguir ter condições de higiene e proteção bastante boas. E, ao contrário, por exemplo, do que está a acontecer na Universidade do Minho, a afluência de público à biblioteca está a ser bastante reduzida. A faculdade está a ter muito poucas aulas presenciais, os alunos do primeiro ano ainda não começaram, portanto, nós estamos com uma presença muito reduzida ainda de público. Neste momento, não estamos a permitir utilizadores externos à biblioteca, porque eles têm que reservar o lugar e isso é só feito através do sistema de gestão interna, portanto, só pessoas da faculdade é que podem ter acesso a esse sistema. Qual é o horário de funcionamento da biblioteca? Desculpa lá, repete lá. Neste momento estamos a funcionar das 9 às 5 com 1 hora de interrupção no almoço. Ok, thank you. Eu já agora penso que havia eu recebi um telefonema quando a Susana estava a falar, mas penso que havia uma questão sobre a questão do se o Book Scheduler era pago ou não. Exato. Pronto, há duas formas de utilizar o Book Scheduler. Há um serviço, digamos, de hosting na nuvem, e portanto esse é pago. Se vocês quiserem utilizar, se quiserem utilizá-lo, podem utilizar, e esse é um serviço comercial. Ou podem instalar o software que é open source. Portanto, se instalar, nós não pagamos nada porque instalamos num servidor nosso o software e, portanto, essa é a questão. Também já agora referindo mais duas coisas que eu penso que também foram colocadas ou que foram referidas noutras apresentações. No nosso caso, por exemplo, o controle, nós também temos informação em tempo real da ocupação, porque o check-in é feito na entrada, ou seja, as pessoas passam pelo balcão de atendimento da biblioteca para aceder aos espaços e fazem o check-in na hora. Dizem qual é a reserva, portanto fazem com o telemóvel, dizem que tem uma reserva para aquela hora e fazem a check-in, digamos, à beira de um funcionário e depois vão para o espaço. Eu ia dizer, havia outra coisa qualquer que eu queria dizer relativamente à questão do Book Scheduler, mas não me estou a lembrar, mas se me lembrar falei. Eu depois gostava, mais uma vez, mas não queria suscitar eu a questão, mas gostava de falar da questão das quarentenas e do acesso às estantes, porque acho que é um tema importante. E há também aqui uma pergunta sobre o tempo que os utilizadores podem estar na biblioteca, já repetiram aqui a pergunta. Vocês têm limite para o tempo que cada utilizador pode estar? O que nós temos neste momento é, ou seja, os utilizadores podem fazer uma reserva de um bloco de 4 horas. Depois podem estar lá a meia hora ou 4 horas. Portanto, aquele lugar, o nosso princípio agora é que aquele lugar não é utilizado por outra pessoa. Já agora, nós temos um lugar por mesa, basicamente. Em alguns casos vamos passar a ter 2 lugares por mesa, em mesas de 8 lugares vamos passar a ter 2 lugares por mesa, e nos antigos gabinetes de estudo em grupo, que passaram a ser gabinetes individuais, vamos passar a deixar a ser ocupados por 2 pessoas também, e pronto, e são blocos de 4 horas, as pessoas podem reservar um bloco. E o que nós temos definido é que cada pessoa pode ter 3 reservas em simultâneo. Lá está, um utilizador não pode fazer 50 reservas logo. Neste momento não havia problemas porque, apesar de tudo, também só dando essa ideia,
nós não temos nós nunca tivemos 50% dos lugares disponibilizados ocupados, até agora. A minha esperança é que passemos a ter agora em outubro, porque nós neste momento já temos um movimento razoável e não há atividade letiva. A partir do dia 6 de outubro há atividade letiva, mas neste momento não temos. Mas há essa limitação que o utilizador só pode ter 3 reservas ativas, ou seja, pode ter 1 dia e meio de ocupação da biblioteca ativa, mas acabando um pode fazer logo o novo, não pode ter mais do que 3 em simultâneo. A Sandra está aqui a perguntar, não é a Sandra, não, Sandra Oliveira, sim, que está aqui a comentar que a biblioteca dela vai abrir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se podem comentar esta decisão, isto é um bocadinho assim, podemos comentar, podemos, mas isso é uma decisão... Se eles podem... Podem, se garantem as condições de segurança. A UBI normalmente tem Posso falar um bocadinho? Estava uma colega a falar, não sei. Sim, sou eu, a Sandra. É só para dizer que a UBI normalmente o edifício da Biblioteca Central está aberto 24 horas por dia. Neste momento temos uma sala, unicamente uma sala aberta, a sala 24 horas, em que os alunos entram com cartão da UBI. E todo o edifício 24 horas tem estado encerrado a partir das 8 da noite. Por enquanto ainda não houve necessidade de abrirmos o edifício 24 horas. Agora com o início das aulas, não é? Temos aulas há uma semana, com o início das aulas vamos ver como o Eloy também já referiu, nós também ainda não temos muita afluência aos espaços das bibliotecas, com exceção talvez da Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde, que já iniciou as aulas há algum tempo e temos tido alguma afluência, mas nas outras bibliotecas não. Ainda não sentimos necessidade dos espaços 24 horas estarem abertos na totalidade. Mas é como todos os colegas têm referido, é um dia atrás do outro e conforme as questões que nos forem sendo colocadas, nós vamos ter que indo resolver. É isso, obrigada. Obrigada, senhora. A Cristina queria colocar uma questão, sim. Posso falar? Posso? Sim. Então, muito boa tarde a todos. Nós, efetivamente, na Biblioteca da Universidade, no campus, na Biblioteca Grande, vamos abrir 24/7, sendo que vamos a calcular com certeza todas as indicações da Direção-Geral de Saúde e para a prevenção da saúde de todos, não só dos nossos colegas, como também de quem nos visita e quem está a ocupar os nossos espaços. Nós estamos a funcionar um bocadinho de forma diferente do que os outros colegas já falaram. Nós estamos a dar o acesso às estantes e não estamos a fazer reserva das mesas, portanto os alunos sentam-se em lugares que estão indicados para se sentarem e no final nós contamos com a participação de todos para que, e está indicado em português e inglês, e está sinalizado, para que quando terminam de usar o espaço voltem à cadeira. Logo de seguida um dos colegas vai fazer a higienização do espaço. Nós neste momento estamos a fazer das 9h30 até às 18h, ininterrupto, e em relação à quarentena, nós baseámos no artigo da Lancet, que nos diz que no papel são 2h18. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer a nível da quarentena dos livros é como estamos com acesso livre à estante, quem vai consultar coloca um carrinho próprio, nós damos muito mais tempo, que é só arrumado no outro dia, e se por acaso algum livro permitir que algum aluno ou algum dos nossos utilizadores tiver a necessidade de consultar um livro que entretanto está poisado nos carros que estão em quarentena, entre aspas, eles são higienizados. Nós sabemos que os produtos que são de higienização danificam um bocadinho os livros, mas foi uma opção pensada e efetuada por nós, porque pronto, preferimos salvaguardar a saúde
a ter alguma danificação do próprio livro, que obviamente que são livros académicos. E isto, de forma muito resumida, é o que se está a passar na rede das bibliotecas, não em todas, nem todos têm acesso livre à estante, mas na biblioteca da UA, do campus, sim. Obrigada, Cristina. Há aqui uma pergunta que, por acaso, também me interessa a resposta, que é: quem tem equipamento de autoempréstimo já está a utilizá-lo? Algum de vocês tem? Eu não sei se existe na Universidade do Minho. Não sei se a Cristina tem, na Universidade de Aveiro, se alguém tem. Nós estamos agora a parametrizar, aliás, nós vamos receber a primeira estante de evolução da Europa. Ok, é que eu tenho e eu ainda não o liguei. Pois, como eu também questionei, porque uma das 16 bibliotecas da Universidade de Coimbra tem autoempréstimo e gostava de saber qual é a experiência para aqueles que têm, como é que estão a proceder e se estão de alguma forma a autorresponsabilizar os utilizadores, porque no caso daqui é a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tem um sistema espalhado por toda a faculdade, está nos vários corredores e, portanto, qualquer aluno, é difícil controlar o acesso e qualquer aluno consegue aceder. E, portanto, há aqui uma preocupação adicional em relação à forma como este serviço de autoempréstimo está a funcionar. Mas eu pus uma série de questões ali no chat. Sim, pois sobre a quarentena. E também já agora pedi à Cristina se ela podia partilhar aqui a referência do artigo da Lancet, se faz favor. Estou aqui a pedir. Sim. Colocaste aqui uma série de questões. E uma delas também era um bocadinho sobre o acesso livre às estantes. Eu vi que na FEUP tem acesso livre às estantes, a Universidade do Minho já tem acesso livre às estantes. Isto para mim já é sinal de que a segunda-feira já vou permitir acesso livre às estantes, porque é de facto uma gestão difícil. E o Ilai ia falar sobre a quarentena. Há pouco, não é? Sim, sobre a quarentena e sobre esta questão toda em geral, é uma reflexão filosófica e uma provocação. Portanto, vocês sabem que eu sou muito frontal. Que é, eu acho que nós temos que refletir como profissionais se é adequado termos medidas de restrição muito maiores do que todos os outros setores da sociedade. Porque nós vamos às compras ao continente e não estamos à espera que ninguém mexa nos pacotes dos cereais ou que os senhores vão higienizar ou coloquem os pacotes de cereais da quarentena. Eu fui à Feira do Livro do Porto e as pessoas mexiam nos livros e eu mexi nos livros na Feira do Livro no Porto. Eu vou à FNAC com regularidade, continuo a ir e continuo a utilizar. Eu vou-vos dizer, vou comentar aqui a minha confidência. Nós discutimos aqui na Universidade de Minho por ficar por 3 dias, quase como uma questão psicológica para os nossos utentes. Na minha opinião, e eu, digamos, votei vencido, nós tínhamos acabado com a quarentena aqui na Universidade de Minho. E portanto, mas eu compreendo que de facto é um sinal provavelmente de mais segurança para os nossos utilizadores, porque devemos questionar, para já a evidência científica que hoje existe é de facto que o papel é das superfícies onde o vírus, digamos, resiste menos tempo, e portanto, obviamente ele resiste. Mas se as pessoas tiverem os cuidados de higienização, ou seja, se higienizarem as mãos antes e depois de experimentar, de usarem os livros, digamos, o risco é muito pequeno. Em nada neste momento existe risco zero. Portanto, aí a questão do acesso às estantes é a mesma coisa. Portanto, esta questão da quarentena e do acesso às estantes, eu acho que também como profissionais provavelmente devemos pensar que imagem passamos ao utilizarmos restrições que são maiores do que aquelas que são utilizadas no resto da nossa vida, no dia-a-dia hoje. Lá está, não quer dizer que se a coisa correr muito mal, a gente vai ter que fechar outras bibliotecas e pronto, isso é daquelas coisas. Depois, o outro aspecto, já agora, o outro aspecto quase em sentido contrário, mas não é sentido contrário por medidas, digamos, ou apenas por medida sanitária. Também neste momento, por exemplo, esta questão de nós hoje, porque não temos neste momento uma pressão muito grande de ocupação de espaços, vamos ver o que é que acontece agora. Por exemplo, para mim é muito bom eu ter neste momento uma ferramenta que me permite conhecer em tempo real qual é a utilização da biblioteca e saber quem é que, digamos, e saber até quem é que vem à biblioteca neste momento. Portanto, eu tenho aqui uma fonte de informação de gestão. O facto de, pode dizer assim, ok, estás a restringir o acesso à biblioteca, estou a restringir o acesso à biblioteca a quem faz uma reserva. Já agora, nós também não temos leitores externos, nós temos uma base de dados com todos os membros da universidade, professores, estudantes, etc. E todos têm acesso à aplicação e por telemóvel ou computador fazem uma reserva e fazem check-in, fazem check-out. E, portanto,
mas, e só esse é que pode utilizar. Portanto, não temos salas 24/7, portanto, só temos neste horário que eu vos referi. Pronto, e neste momento, para já, não sentimos que isso seja um grande impedimento, uma grande restrição aos nossos utilizadores. E tem esta grande vantagem, de facto, de dar-me muita informação de gestão. Quando eu começar a atingir 70%, 80% de ocupação de espaços, vamos ter que fazer alguma coisa. Mas neste momento nós não estamos lá, nunca estivemos e nem me parece que vamos estar em outubro ou novembro, não sei. Peço desculpa pela frontalidade e pela provocação. Eu também, obrigada, porque a deixa aqui, porque eu referi logo aquele aspecto da quarentena, nós não estamos a fazer aqui isso, e foi exatamente esses argumentos que nós aqui debatemos internamente, que é nos cuidados de segurança, né, que se deve ter em relação aos livros, que depois acaba por ser diferenciado na nossa vida do dia-a-dia. E se nós técnicos tivermos os cuidados que temos, não é, de higienizar as mãos e antes e depois, e também cada utilizador o fizer, não é, como deve ser, portanto acho que isso acaba por ser assim uma falsa questão, sendo que com isto não é facilitismo, as coisas têm, não é, têm as suas regras de segurança a ser tomadas, mas cada um também tem que ser responsável, não é, pelo que faz, e nós aqui, por exemplo, no que toca à limpeza de lugares também, são disponibilizados produtos para cada pessoa limpar o seu lugar, porque isto também por condicionantes do serviço de limpeza não temos possibilidade atualmente de serem feitas limpezas periódicas. E então a solução foi disponibilizar em cada espaço e as pessoas usam toalhetes de limpeza para limpar as superfícies onde estão os sítios, os locais. Portanto, mas é bom também perceber e debatermos e refletirmos sobre isso, porque antes de esse dilema ou essa dificuldade de decisão, colocou-se ao ponto de nós perguntarmos à direção, apresentarmos a proposta, que depois foi remetida para a reitoria, e depois não foi nada conclusivo, e ficou a bola do nosso lado. E depois de debatermos as várias facetas da coisa, optou-se por isso. Pronto, o que não quer dizer, né, que agora também quanto à abertura de espaços, que nós estamos aqui, e agora o contexto atual é que nesta primeira semana de abertura de aulas as coisas estão fáceis, não é? Porque temos uma pouca afluência. Quando o número de pessoas começar a aumentar, também vamos aprendendo mais a lidar com tudo isto, que é um contexto e um cenário novo, que todos estamos a testar e a ver como gerir e controlar melhor para também garantir essa segurança de todos. E é isto. Obrigada. Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Pedro, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu posso responder a uma Claro. pergunta que foi o Oscar que colocou. Ai, sim, desculpa, sobre o software. Sim, desculpa. sobre o sistema. O sistema é um sistema interno, está associado ao sistema de gestão académico, que é um sistema criado aqui para a faculdade, chama-se CLIP. Não me perguntem o que é que quer dizer CLIP, nem sei se os criadores ainda se lembram porque é que aquilo se chama CLIP. Pronto, é onde os alunos veem as notas, os professores lançam as notas, está associado, tem uma série de funcionalidades e uma delas é a reserva de espaços, mas não é um sistema que exista no mercado e que esteja comercializado. Pronto, e respondi à questão. Bem? Pedro. Encerramos? Sim. Excelente, pronto, foi excelente esta reunião aberta, esta partilha de experiências. Muito obrigado a todas e todos por este momento. Era este o nosso grande objetivo, de aprendermos assim um pouco uns com os outros, tirarmos algumas dúvidas, ou de ficarmos com mais, mas acho que verdadeiramente não ficamos com mais. Pelo menos temos mais exemplos e pelo menos podemos optar por A ou B em função também das experiências que partilhamos aqui. O grupo de trabalho das bibliotecas de ensino superior continuará atento. Eu chamo só a vossa atenção para 3 coisas antes de terminar. Publicámos as recomendações para as bibliotecas de ensino superior 2020-2022, acho eu, 2022, sim, 3 anos, que aconselhamos sempre a discutirem, a partilharem, a lerem e a discutirem com colegas. Achamos
instrumento importante. Estamos a tentar também dinamizar algumas iniciativas onde se incluem também webinars que trabalham um pouco mais as guidelines, estas orientações. E depois, o programa de mobilidade, que este ano teve aqui também um revés, face também à questão da pandemia, mas esperemos que em 2021 estejamos ativos e que muitos possam participar ou sugerir atividades. De qualquer maneira, nós estamos a assegurar o programa de mobilidade no segundo semestre em ambiente virtual. Algumas atividades nós pedimos e os gestores, os responsáveis destes programas acabaram por aceder a fazer em ambiente virtual. E, portanto, tem sido também uma experiência interessante. Vejam se ainda existem algumas oportunidades de inscrições e estejam atentos também ao próximo ano e participem e colaborem connosco. E pronto, estejam atentos também a alguns webinars. Nós vamos pelo menos realizar 3 webinars ainda este ano, um em cada mês que falta do ano. Portanto, estejam atentos, são de diferentes temáticas, explorando um bocadinho áreas das recomendações e, portanto, aconselhamos que estejam atentos aí à divulgação da BAD relativamente a estes webinars que o GTBES irá promover. E julgo que é tudo. Muito obrigado e encerramos aqui. Muito obrigado aos oradores e a todos os que contribuíram para esta sessão. Adeus. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. E bom fim de semana. Bom fim de semana. Igualmente, obrigada. Também para todos.